As informações mais importantes do seu dia estão aqui. Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Comando jornalista Luzenor de Oliveira. Uma voz em defesa dos seus direitos. Olá, ouvinte internauta de todo o Brasil. Agora começa um show de informações na área da Previdência Social. É o Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria, à sua disposição. Comigo, o professor Tiago Albuquerque. Olá, amigo telespectador, amigo telespectadora, amigo ouvinte, internauta. Você está convidado agora a participar da maior rede de informação previdenciária do Brasil. Pois é, professor Tiago, começamos a nossa conversa pela cidade de Guaraciaba do Norte, na região da Ibiapaba. A dona Fátima está tomando café neste momento e nos mandou duas perguntas. Primeira, ela diz o seguinte: eu tenho 53 anos de idade e trabalhei 10 anos de carteira assinada. Agora estou pagando MEI, microempreendedora individual, há 4 anos. Quantos anos faltam para que eu possa me aposentar, professor Tiago? Pergunta da dona Fátima. Dona Fátima, respondendo a sua primeira pergunta, falta um pouquinho de tempo ainda, porque a senhora já tem 14 anos de contribuição, então tá pertinho de completar a carência, que é de 15 anos. Mas, além da carência, a senhora também tem que cumprir o requisito etário, de idade. Então, a senhora só vai poder se aposentar aos 62 anos de idade. E outra pergunta da dona Fátima. Nesses 10 anos que trabalhei, não tirei meu seguro-desemprego, coloquei advogado, mesmo assim não consegui por causa do atraso na caixa. E quando fui dar entrada, já tinha passado do prazo e as parcelas estão todas lá. E a pergunta da dona Fátima, professor Tiago: quando eu me aposentar, vai cair no meu benefício ou não tem como tirar esse valor? Isso foi em 2018. Nesse caso, 2016. Nesse caso, a dona Fátima já perdeu, professor Tiago, direito a receber o seguro-desemprego? Sim, Luzenor, infelizmente não há uma correlação entre a aposentadoria e o seguro-desemprego no que tange ao pagamento. Então, esses valores que ela não recebeu diretamente pelo seguro-desemprego, eles não vão ter reflexo no valor a ser pago do benefício. Da cidade de Guaraciaba do Norte, a gente sobe um pouquinho e vai até Viçosa do Ceará, de onde chega a pergunta da filha ou do filho do Emanuel com a seguinte pergunta: meu pai trabalhou de carteira assinada de 1979 a 1989, depois trabalhou como motorista de caminhão, pipa de 2013 a 2016, nesse último trabalho tinha desconto do INSS, mas não era carteira assinada. Ele completou 60 anos de idade e, como mora na zona rural, tentou a aposentadoria e o benefício foi negado. Ele precisa completar os 65 anos de contribuição para se aposentar com 65 anos de idade. Eu lembro que o senhor Emanuel já desfilou por aqui, mas por atenção nossa do Alerta Geral, vai agora mais uma vez explicações sobre esse pedido de informação do seu Manuel em Viçosa do Ceará. Perfeitamente, seu Emanuel já esteve aqui passando pelo Alerta Geral mesmo, que eu lembro da situação do carro-pipa. Olha, mesmo que ele não tenha tido carteira assinada, mas se ele havia o desconto do INSS nessa prestação de serviço a uma pessoa jurídica, então esse tempo também serve para ele se aposentar. Acontece que o período que ele teve de carteira assinada ou como prestador de serviço, o enquadram como segurado urbano, e aí ele não pode querer comprovar que ele era um segurado especial durante o tempo em que houve atividade como segurado urbano. E realmente ele não consegue mostrar então que tem direito à aposentadoria aos 60, teria que esperar aos 65 anos de idade. Vamos continuar na região da Ibiapaba. Dona Maria de Souza não disse em que cidade se encontra, mas se estiver perto de Tianguá, está nos acompanhando pela 94.9. Se estiver pertinho de Guaraciaba, está nos ouvindo pela FM 91.1. E tem também os canais do Ceará Agora pela internet. Dona Maria de Souza diz que está com perícia marcada desde o dia 3 de agosto e não consegue remarcar porque só tem vaga agora, professor Tiago, para janeiro, na cidade em que ela mora. E pergunta: eu tenho o direito de receber os 2 meses que o governo decretou, professor Tiago? Claro, se você já tiver comprovado o direito ao benefício e apenas o INSS que tiver demorado a receber a sua documentação ou realizar a perícia, é devido retroativo se comprovado que você já tinha preenchido os requisitos desde a época do requerimento. Francisco, em Guaraciaba do Norte, é eletricista, agora em outubro, completou 15 anos que paga ao INSS e ele quer saber se a partir de agora pode pagar só uma vez por ano e para isso tem que ir ao INSS ou não? Excelente pergunta, viu, Francisco? Sim, você pode pagar apenas uma vez por ano e durante 12 meses fica mantida a sua qualidade de segurado. Você não precisa se dirigir ao INSS, basta acessar o site meuinss.gov.br e gerar a sua guia de pagamento da Previdência Social. Você que nos acompanha em qualquer parte do Brasil pode deixar a sua mensagem no nosso WhatsApp 085-99273-4353. Esse bloco é bem mais curto porque ainda estamos no período da propaganda eleitoral, mas eu volto já
já com o professor Tiago Albuquerque. Voltamos com o Jornal Alerta Geral especial sobre os caminhos da aposentadoria, continuando o nosso passeio pela região da Ibiapaba. Eu falo passeio, professor Tiago, porque para nós que fazemos o Jornal Alerta Geral, é um verdadeiro prazer, é um lazer fazer esse programa a serviços dos nossos ouvintes internautas em qualquer parte do Brasil. A dúvida é do Francisco Edmar, em Guaraciaba do Norte. Como faço para colocar meu carnê de contribuição do INSS em dia, se tem agências fechadas em todos os municípios? Eu pago pelo carnê? Qual é a resposta para o Francisco Edmar em Guaraciaba do Norte? Seu Francisco, o pagamento não é feito mais diretamente nas agências. O senhor pode gerar um boleto lá pelo site do meuinss.gov.br que vai lhe levar até o sistema da Receita Federal do Brasil, onde poderá ser gerado esse carnê e você ficar pagando mês a mês. Ele deixou outra dúvida, professor Tiago, com o seguinte conteúdo. Eu dei entrada no INSS no meu pedido de benefício e com 15 dias veio negado. Já faz 2 anos que coloquei na justiça. O que devo fazer? Recebo o tempo atrasado contando desde o tempo que eu realizei a perícia? Seu Francisco Edmar, se você realmente teve um benefício cessado indevidamente pelo INSS e no processo judicial o perito indicar que você ainda estava incapaz, mas foi o INSS que passou por cima dessa incapacidade, não viu e cessou o benefício, então o juiz deve entender sim que você deve receber todos os atrasados desde a época da chamada DCB, data de cessação do benefício. Agora, se no processo judicial o juiz não entender que o senhor não estava realmente mais incapaz na época que o INSS cessou e a cessação foi correta, então o juiz não determina o pagamento de todos os atrasados. Ele pode determinar o pagamento a partir de quando você entrou com a ação ou pode até dizer que você não tem direito mais a receber realmente o benefício. Aqui você encontra os caminhos da educação previdenciária e por essa razão a Yolanda em Pentecoste nos mandou uma pergunta. Gostaria de saber como faço para começar a pagar o INSS para no futuro ter algum direito. Tenho 32 anos e nunca trabalhei de carteira assinada, somente de forma avulsa. Qual é o conselho, a boa orientação para a Yolanda em Pentecoste, professor Tiago? Além do conselho, Luzenor, fica logo registrado aqui nossos parabéns, já que a gente tem sempre feito esse trabalho também de educação previdenciária, não só na ideia de conseguir garantir de quem já contribuiu ou quem já trabalhou, mas também de se planejar para quem ainda quer um dia sonhar com o benefício da Previdência Social. E Yolanda, você pode fazer sua inscrição pelo site da Previdência Social, meuinss.gov.br, gerar sua senha de acesso ao site e ali você gerar a sua GPS, Guia de Pagamento da Previdência Social. Mês a mês contribui bonitinho, quando completar 15 anos vai ter direito à aposentadoria e se alguma coisa acontecer com você aí, alguma contingência, uma doença, um acidente, uma morte, uma invalidez, a senhora também vai estar coberta enquanto estiver pagando, porque será assegurada da Previdência Social. Professor Tiago, nessa pergunta da Yolanda em Pentecoste, me veio outra dúvida aqui. Quem, por exemplo, trabalha de forma avulsa pode contribuir sim para o INSS. Sim, Luzenor, com certeza. Quando ele trabalha por conta própria, sem prestar serviço para uma pessoa jurídica, ele pode recolher, ele recolhe lá com o código 1107 para aquela pessoa que é chamada contribuinte individual, que trabalha para si mesmo. Agora, se ele for um contribuinte individual e ele se chamar assim de autônomo porque ele presta serviço para uma empresa, aí a obrigação de recolher a contribuição previdenciária é da própria empresa. Mas ele, se ele trabalhar por conta própria, ele também não só pode, como deve sim recolher para a sua previdência. Professor Tiago, da cidade de Russas, na região jaguaribana, chega a pergunta da dona Maria, que acaba de completar 60 anos de idade, tem 15 anos de contribuição e quer saber quanto tempo ainda terá que esperar para pedir a aposentadoria. Dona Maria, se a senhora completou 60 anos e 6 meses nesse ano de 2020, a senhora já tem direito à aposentadoria porque já tem a carência de 15 anos. Se não completou ainda os 60 anos e 6 meses, vai ter que esperar ano que vem, quando completar 61 anos de idade, porque os 6 meses será aumentado a cada ano. Então, quando tiver 61 anos de idade ano que vem, vai poder se aposentar. Agora é a vez da Maria em Pindoretama, região metropolitana de Fortaleza. Ela quer saber, professor Tiago, o que é isso, a revisão da vida toda. Ela disse que se aposentou em 2017 e pergunta se essa revisão está certa. Tem esse direito? Excelente pergunta da Maria, Luzenor, porque esse é um direito que pode abranger aí várias trabalhadoras que já se aposentaram. A revisão da vida toda é uma tese de revisão de benefício concedida apenas na via judicial. O INSS não reconhece
esse direito, que tenta incluir os períodos de contribuição anteriores a julho de 1994. Para o INSS, o cálculo do benefício, chamado PBC, período base de cálculo, só é computado a partir de julho de 94, data da implementação do Plano Real, até o dia em que você se aposentou. Só que as pessoas que tiveram melhores salários de contribuição anteriores a julho de 94 são prejudicadas por esse cálculo. Aí nasceu a tese de concessão judicial e revisão, em que eu posso incluir também os períodos anteriores a julho de 94, e isso pode fazer com que o benefício seja puxado para cima para muitas pessoas. O Jornal Alerta Geral tem uma linha direta para você em qualquer parte do Brasil. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 085 99273 4353. Quando você escrever a sua mensagem, não esqueça de dizer em que cidade você se encontra, porque aqui a gente tem o maior prazer de citar o município onde você reside, onde você está passando uma temporada e aproveita para receber informação do Alerta Geral. Natalísia, em Camusim. A minha dúvida é sobre o benefício da minha mãe. O benefício foi cessado sem que a minha mãe passasse por nenhuma perícia e agora ela colocou o caso nas mãos de um advogado. O advogado disse que o benefício dela não poderia ter sido cessado sem a realização de uma perícia médica. Vocês saberiam me dizer se corre o risco, a minha mãe, disso resolver somente no ano que vem, professor Tiago? Qual é a orientação para tranquilizar a Natalísia e a mãe dela, professor Tiago? Natalísia, se sua mãe vai buscar restabelecer o benefício, muito provavelmente ela vai ter que entrar com ação judicial e aí sim deve ser resolvido só lá para o ano que vem. Mas a senhora, sua mãe, pode pedir agora um novo benefício e depois discutir esse valor aí do período de cessação. Se ela pedir um novo benefício agora e ela preencher os requisitos de acordo com o que estabelece a Lei 13982, que é mandar um atestado médico particular que seja legível, que tenha um período da incapacidade, ela pode ter a concessão do auxílio doença mesmo sem realização da perícia ainda esse ano. Antônia Soares, em Independência, na região dos Inhamuns. Ela tem carteira assinada desde 1991. Então, professor Tiago, soma aí, já são 29 anos. Passou no concurso público em 1997. Tem 53 anos de idade. Diz que foi ao setor pessoal do município e recebeu a informação de que não tinha direito, nesse momento, para requerer a aposentadoria. E ela pergunta o que fazer, professor Tiago? Dona Antônia, vai ter que ter realmente um pouquinho mais de paciência aí, porque se o seu município não tiver regime próprio, se ele for ligado ao regime geral de previdência social, ou seja, esse que é executado pelo INSS, a senhora vai ter que cumprir uma regra de transição que vai exigir da senhora um pouquinho mais de tempo aí. Vai exigir da senhora mais ou menos mais 3 anos de contribuição para poder ter direito à aposentadoria. Ou seja, professor Tiago, talvez essa negativa dada pelo Instituto de Previdência do município onde a dona Antônia Soares mora, no caso Independência, respondeu, a resposta foi porque ela com 53 anos de idade, embora pelo relato tenha o tempo de contribuição, mas pela idade ainda não há condição para se aposentar. Na verdade, Luzenor, ela só teria a carência, ela não teria ainda o tempo de contribuição. A carência é o tempo mínimo para fazer jus, para ter direito a algum tipo de aposentadoria. Na aposentadoria por idade e qualquer outra modalidade, o tempo mínimo é de 15 anos. Só que na aposentadoria por tempo de contribuição, além do período mínimo de carência de 15 anos, eu também tenho que ter um tempo mínimo de contribuição. E esse tempo mínimo de contribuição para a mulher era de 30 anos até o dia 12 de novembro de 2019. Como a dona a dona Antônia Soares devia ter mais ou menos 28 anos até a época da reforma, 12 de novembro de 2019, então ela faltava 2 anos para completar, ela vai ter que cumprir esses 2 anos de pedágio. Então, além de completar os 30 anos aqui, que tá faltando 1 ano ainda, mais 2 anos de pedágio para ela ter direito a uma regra de transição. Em 3 anos ela ter direito à aposentadoria, independente da idade. Agora eu entendi tudo, professor Tiago, porque quando você começou a dar a resposta à dona Antônia Soares, fiquei cheio de dúvidas aqui, mas foi bem esclarecedora essa resposta e dona Antônia Soares aí ia ter um pouquinho de paciência, porque a informação que a senhora acaba de receber é extremamente segura. Jaqueline, em Aracati, a gente percorre o Ceará de ponta a ponta no Alerta Geral, sai de Independência na região dos Inhamuns e agora vai para o Baixo Jaguaribe. Eu tenho 23 anos e comecei a trabalhar há 1 ano. Como será a minha aposentadoria? Que bom, professor Tiago. Esse papel que cumpre o Alerta Geral na área da educação previdenciária me deixa cada vez mais animado quando vem uma pergunta da Jaqueline, que tem apenas 23 anos de idade e já está preocupada com o presente e o futuro.
E a gente percebe, Luzenor, com o Alerta Geral, os caminhos da aposentadoria têm se tornado essa grande referência do cidadão e da cidadã brasileira, né? Que antigamente a gente só recebia perguntas de pessoas que já estavam na iminência ou já teriam direito a se aposentar. E a gente agora já tem jovens preocupados, olha, como eu recebi uma informação importante, valiosa e precisa do Alerta Geral sobre o meu direito a me aposentar, eu também já vou saber agora como é que eu posso planejar minha aposentadoria, como é o caso da Jaqueline. Jaqueline, hoje em dia a aposentadoria para a mulher é quando ela completa pelo menos 15 anos de contribuição, que é o período mínimo de carência, e além disso completa a idade mínima de 60 anos e 6 meses. E a cada ano que passa, esses 60 anos e 6 meses são acrescidos mais 6 meses. Então, quando a senhora for se aposentar, a idade mínima será de 62 anos. Claro, a gente já faz logo o alerta aqui, isso se não vier uma nova reforma da Previdência para aumentar mais a idade mínima. Quero discordar de um ponto. Não chame a Jaqueline com apenas 23 anos de senhora, né? Ela é uma jovem, né? Uma menina aí, ó, 23 anos. Agora me deixou outra dúvida aí, professor Tiago. No caso, a Jaqueline, que tem 23 anos de idade, começou a trabalhar há um ano, ou seja, pelos cálculos dela, antes da reforma previdenciária entrar em vigência. Diante dessa situação, a Jaqueline não vai precisar ter, além dos 15 anos de contribuição para quem já estava filiado à Previdência Social, antes da Previdência Social e no futuro garantir a aposentadoria? Luzenor, excelente observação a sua, porque realmente a gente tem uma regra para quem estava filiado antes da reforma e depois da reforma. Só que essa regra só é alterada para o homem. O homem que estava inscrito na Previdência antes da reforma continua tendo que pagar só 15 anos. Agora, se ele começou a pagar só depois da reforma, o tempo mínimo dele de carência é de 20 anos de contribuição. Agora, para a mulher, tanto faz. Se ela estava inscrita antes da reforma ou só veio a pagar depois da reforma, continua sendo só 15 anos o tempo mínimo de carência dela. Você está ligada no Jornal Alerta Geral, especial sobre os caminhos da aposentadoria, pelas nossas emissoras que retransmitem a partir da nossa FM 104.3, FM Expresso na região metropolitana de Fortaleza e também a FM 107.5. E você pode mandar o seu recado. Aqui a gente anota bem direitinho e o professor Tiago dá o esclarecimento que você precisa. A mensagem, manda aqui para o nosso WhatsApp 085 992 992734353. Pergunta de uma ouvinte que pediu para ficar no anonimato. Mas vamos fazer essa pergunta. Tenho 23 anos que vivo com uma pessoa. Em caso de separação, eu tenho direito à pensão ou a pensão vai apenas para os meus filhos? E essa nossa ouvinte faz um relato, professor Tiago, uma observação. Ela não trabalha. A senhora também tem o direito. A Constituição Federal de 1988 equiparou a união estável ao casamento. Então, mesmo que a senhora não seja casada no papel, não tenha a declaração de união estável no papel, se a senhora provar que realmente vivia união estável, a senhora vai ter direito à pensão igual também aos filhos. Você espera um pouquinho, porque eu volto já com o professor Tiago, com perguntas da Maria Arissa em Russas, do Manuel em Baturité, do Daniel Lopes em Tianguá, da Maria das Dores em Russas e também da Sabrina em Pacajus. A gente volta com muito mais informações daqui a pouco. O Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria, comprometido com você que quer e precisa de informações na área da Previdência Social, está de volta agora com a pergunta da Maria Arissa em Russas. Em julho, fizeram um empréstimo no meu benefício, o que devo fazer? Dona Arissa, se a senhora não entende, se a senhora não reconhece que fez esse empréstimo aí, a senhora pode inclusive fazer uma denúncia lá na polícia para poder registrar um boletim de ocorrência e que seja depois, né, promovida uma ação penal contra essa pessoa por estelionato. É isso que a senhora deve fazer e pedir depois entrar com ação para que não seja descontados os valores desse benefício. Professor Tiago, Manuel Baturité. Eu vou só reforçar o que o professor Tiago acaba de falar sobre esse caso da Maria Arissa, porque muitas outras pessoas, beneficiárias da Previdência Social, por exemplo, aqui e acolá se queixam de que teve os dados ou tiveram os dados usados para empréstimos consignados. E nesse caso, reforço as palavras do professor Tiago. De imediato, o segurado, a segurada precisa comunicar o fato ao INSS e em seguida, ou paralela a essa comunicação, ir a uma delegacia da Polícia Civil para registrar um boletim de ocorrência e escapar dessa cobrança indevida ou do desconto do empréstimo consignado. Manuel, em Baturité, eu gostaria de saber quais os critérios para conseguir o auxílio-doença.
Excelente pergunta também, porque o Manuel, assim como milhões e milhares de brasileiros, precisam da cobertura da Previdência num estado que a gente chama de contingência social pela incapacidade temporária. Esse é o benefício do auxílio-doença, hoje chamado benefício por incapacidade temporária. Seu Manuel, eu vou ter que ter 3 requisitos e às vezes só 2. Eu vou ter que ter a qualidade de segurado, eu vou ter que ter a doença incapacitante, não basta ser só doença, tem que ter uma doença que torna você incapaz, e em alguns casos eu vou ter também que ter uma carência mínima de 12 meses. Alguns casos é dispensada essa carência, quando tem um acidente, quando tem uma doença que é isenta de carência, mas em outros casos é necessária a qualidade de segurado, a carência e também a doença incapacitante. Professor Tiago, mais uma vez você, ouvinte internauta, acompanhou esse esclarecimento que faz parte aqui da educação previdenciária do Jornal Alerta Geral. Danilo Lopes, em Tianguá. Meu pai foi casado no civil por 35 anos e ficou viúvo. Hoje ele é casado no civil com a minha mãe. Ele ainda tem possibilidade de ganhar a pensão por morte do primeiro casamento? É possível, professor Tiago? É possível sim, porque o novo matrimônio não impede de você receber uma pensão por morte em relação antigo. Então, não tem prazo para você requerer uma pensão por morte. Você não vai receber os atrasados, mas pode hoje requerer a pensão e começar a receber a partir do requerimento. Agora, professor Tiago, sobre essa pergunta do Danilo Lopes em Tianguá, a minha dúvida, nesse caso, não tem um intervalo entre o óbito e um período para requisição desse benefício da pensão? É o que a gente acabou de falar, Luzenor. Não existe período, não existe tempo máximo, não existe o que a gente chama de prescrição do fundo de direito, não decai o direito da pessoa. O que ele vai ter problema? Ele não vai conseguir receber o atrasado. A punição, a demora do requerimento da pensão por morte só existe quanto ao recebimento das parcelas. Você pode requerer a qualquer tempo. Agora, só vai começar a receber a parcela a partir de quando requereu. Mas não existe punição de perder o próprio direito à pensão porque você demorou a requerer, não. Mas insisto, professor Tiago, para receber o benefício da pensão, o pai do Danilo Lopes precisa ter um detalhe. A então companheira tinha que ser contribuinte da Previdência Social. Perfeito, Luzenor. Ele tinha que mostrar que essa instituidora da pensão, que é a pessoa que veio a óbito, ela tinha a chamada qualidade de segurado. Ou porque trabalhava, ou porque estava dentro daquele período de graça, que é um período que mesmo não trabalhando, eu ainda mantenho minha condição de segurada do INSS. Você continua acompanhando aqui o Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria, enquanto o professor Tiago Albuquerque lê uma mensagem que acaba de chegar no celular dele. Eu já tenho outra pergunta aqui, porque ele está lendo ali de ouvidos atentos a essas dúvidas que chegam dos nossos ouvintes. Maria das Dores, em Russas. Em novembro eu completo 55 anos de idade. Já coloquei todos os papéis para me aposentar. O que faço para receber se ainda faltam provas? Quais são essas provas principais, professor Tiago? No caso, pelo perfil da pergunta, professor Tiago, trabalhadora rural. Parece muito que seja trabalhadora rural, Luzenor, porque saiu aqui rural com Luzenal, viu? Parece muito que seja trabalhadora rural, Luzenor, porque ela tem 55 anos de idade e essa é a idade mínima para trabalhadora rural se aposentar. As provas são aquelas provas que estão no artigo 108 da Lei 8.213, mas também podem ser utilizadas outras provas que não estão lá, mas que comprovam essa condição de rurícola de atividade campesina, como documentos que tenham o seu nome declarado lá como a profissão de agricultora, como documentos em nome do seu marido que também são extensíveis como provas para você. A senhora só vai saber se está faltando alguma prova quando o INSS avaliar o seu benefício e saber se as provas foram suficientes ou não. Professor Tiago, a Sabrina em Pacajus, tenho 18 anos e tive bebê recentemente. Como faço para pedir o auxílio à maternidade? Quais são os critérios, professor Tiago? Sabrina, é necessário que você primeiramente tenha a qualidade segurada na época do fato gerador e tenha uma contribuição mínima de 10 meses se você for contribuinte individual ou segurada facultativa. Se for um trabalhador rural, você vai ter que comprovar não 10 meses de contribuição, mas pelo menos 10 meses de efetivo exercício rural. Aí tem direito ao salário maternidade. Raimunda em Palhano, eu recebo o benefício do meu marido, sou viúva e queria saber se quando eu chegar à idade de me aposentar, eu recebo o 13º. Sim, o abono anual, que é o chamado equivalente ao 13º de quem está aposentado, é devido a essa pessoa que recebe uma aposentadoria por invalidez ou por idade ou tempo de contribuição ou especial. Professor Tiago, boa essa pergunta do Almir em Caucaia. Quero saber se os meses que tirei de férias são contados para a aposentadoria. Tá aí, professor
professor Tiago? Eu também quero saber. Boa pergunta, Luzenor. Esse tempo também é contado sim, porque ele é um direito que você tem completado quando você preenche o período aquisitivo de férias. Então, como você já teve aquele ano todo de trabalho, o período de férias também é contado como um período de contribuição. Vamos à região dos Inhamuns, o Sérvio, em Tauá. Tem a seguinte pergunta: eu tenho 45 anos de idade, 25 anos de trabalho periculoso, insalubre, setor elétrico e hospitalar. Qual o entendimento do INSS frente a esse quadro? Boa essa pergunta do Sérvio, professor Tiago. Boa mesmo, viu, Luzenor? O INSS reconhece atividades especiais, mas não mais pela profissão, e sim quando você prova que havia uma exposição a um agente nocivo, né? Um agente químico, físico, biológico ou a associação desses agentes. Então é necessário um documento chamado PPP, Perfil Profissional Gráfico Previdenciário, para você comprovar. Não basta você dizer que trabalhou nesse ambiente insalubre, você vai ter que mostrar que havia uma exposição a um agente nocivo para ter direito à aposentadoria especial com 25 anos de trabalho. Maria José, em Icó, na região do Vale do Salgado. Eu recebi as parcelas do auxílio, sou cadastrada no Bolsa Família, mas essas novas parcelas, professor Tiago, relata a dona Maria José, não entraram na minha conta. Por quê? Pergunta ela, não tem nada alterado no meu cadastro, não consegui recorrer. Preciso do dinheiro. Dona Maria José, realmente se não houve qualquer alteração e se a senhora tinha direito bonitinho lá ao auxílio emergencial, não tem por que não ter recebido. Se a senhora já entrou com recurso e não conseguiu aí, a gente recomenda que você procure a Defensoria Pública para poder lhe ajudar, porque eles têm feito um trabalho muito bacana nessas ações judiciais aí para restabelecer o benefício de auxílio emergencial. Professor Tiago, vou acrescentar uma informação que pode ajudar a dona Maria José e a outras pessoas que se encontram também nessa mesma situação. Na última segunda-feira, o Ministério da Cidadania abriu o espaço para as pessoas que se queixam do não recebimento ou que foram excluídos do cadastro de pagamentos do auxílio emergencial no valor de R$300 a entrarem no site da data prévia até o próximo dia 2 para pedirem, cobrarem a regularização desses benefícios. Então, tem essa informação aí que pode ser útil para a dona Maria José, que está em Icó, e também para outras pessoas que se encontram, repito, nessa mesma situação. Francisco, em Itapajé, tenho 66 anos de idade e 8 anos de contribuição. Como faço para conseguir mini aposentadoria? Seu Francisco, a gente tem uma notícia boa e outra ruim para o senhor. Vou começar pela ruim, que é que você não tem direito ainda à aposentadoria porque você não tem 15 anos de contribuição. Então, só tem direito a se aposentar quem contribuiu pelo menos 15 anos para o INSS. Agora, a notícia boa é que, apesar de não ter direito à aposentadoria, com 65 anos ou mais, o senhor pode pedir um amparo ao idoso, chamado BPC, Benefício de Prestação Continuada, desde que comprove que, além dessa idade que o senhor já tem, se encaixa no critério de renda que não ultrapassa um quarto de salário mínimo por pessoa da sua família. Naldier, em Icó, há quase 3 meses deu entrada com pedido junto ao INSS pela exclusão de vínculos com 2 empresas. E ele narra, infelizmente, só está em análise onde o prazo mínimo de resultado, segundo o servidor, é de apenas 60 dias e até agora nada. O que eu faço em razão desse assunto? Naldier, nesses casos onde ultrapassa 45 dias a análise do seu pedido, a gente sempre dá 2 recomendações. Ou você liga para o 135, faz uma denúncia na ouvidoria e espera mais um pouco, ou então já entra com ação judicial, porque às vezes a resposta pode ser mais célere do que o próprio INSS. Professor Tiago, enquanto o Naldier não entra na Justiça Federal, ele pode voltar a cobrar do INSS pelo 135, ou tem outros caminhos também para fazer saber por quais razões tanta demora na resposta ao pedido de benefício? Luzenor, lá pelo 135, ou então ele pode mandar um e-mail lá diretamente também para a ouvidoria do INSS, que está lá no site do INSS, onde você pode também reclamar. Agora, esses contatos do 135 normalmente são efetivos. Quando chega lá, chega realmente a ouvidoria. Agora, se o INSS vai dar andamento ou não, já vai ser outra história. Então, você também tem a oportunidade de entrar com essa ação aí para ter essa resposta mais rápida. Fernando, na região metropolitana de Fortaleza, em Calcaia, nos acompanhando pela FM 104.3. Gostaria de saber quais os novos critérios para pedir a aposentadoria após a reforma da Previdência Social. Fernando, a aposentadoria por tempo de contribuição não existe mais. Então só existem as outras modalidades, só existem, né? Como a aposentadoria por idade, onde o homem tem que ter 65 anos de idade e a mulher esse ano 60 anos e 6 meses. Ou então, quando ele tem direito a uma aposentadoria por invalidez, que é um benefício por incapacidade permanente, ou então se ele tem direito à aposentadoria especial, quando ele prova que trabalhou 25 anos exposto a um agente nocivo e tem pelo menos 60 anos de idade. Nós estamos no Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria e você, ouvinte, internauta, em qualquer parte do Brasil,
pode participar e pedir informações, orientação e esclarecimentos sobre as dúvidas na área da Previdência Social. Basta mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp 085-99273-4353. Agora, Erilene, em Morro Branco, Beberibe. Sou professora, tenho 12 anos de contribuição e 41 anos de idade e já está preocupada com a aposentadoria. Está fazendo o dever de casa, mas a caminhada ainda é longa, professor Tiago. Ainda é longa, Luzenor, porque a aposentadoria por tempo de contribuição para o professor não existe mais. Ela tem que ter também uma idade mínima. Ela vai ter que esperar completar 25 anos de contribuição no exercício do magistério e, além disso, vai ter que ter uma idade mínima também para poder se aposentar. Nós temos mais um intervalo aqui no Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria e daqui a pouco nós voltamos com muitas outras informações e esclarecimentos para você que nos encaminhou ao longo da semana dúvidas sobre pedidos de benefícios junto ao INSS. Voltamos com o Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Antes das outras perguntas que chegaram ao longo da semana, eu vou ler aqui para o professor Tiago e para você, ouvinte internauta, para se sentir também estimulada a fazer o que o Chernovis Vieira em Itapiúna fez. Ele mandou uma mensagem para todos nós que fazemos o Alerta Geral, dizendo o seguinte: o programa Alerta Geral é de grande importância para todos nós que precisamos de esclarecimentos dos nossos direitos previdenciários. E aí faz um apelo, professor Tiago. Peço que seja feito um apelo à Justiça, determinando ao INSS a julgar os pedidos de aposentadoria que estão em análise há mais de um ano. Tem razão o Chernovis Vieira em Itapiúna. Chernovis, muito obrigado pelo seu retorno. Saber que a gente está ajudando a população é de grande valia e grande estímulo para nós também. É verdade, a Justiça deveria sim instar logo o INSS a poder responder logo isso. E você tem essa oportunidade. A Justiça tem entendido que depois de 45 dias da demora da análise do INSS, você já pode cobrar isso numa ação judicial. Agora, professor Tiago, me veio a curiosidade para saber sobre a origem do nome Chernovis e você, de forma ágil, já fez a pesquisa. Pois é, Luzenor, eu sou aficionado por etimologia, que é a origem dos nomes, e eu pesquisei aqui que o Chernovis vem de um nome de um médico polonês que foi muito famoso no Império, no Brasil, chamado Pedro Luiz Napoleão Chernovis, que fez fama aqui durante o Império Brasileiro. Olha aí, também educação, além da educação previdenciária, cultura e informação para você, ouvinte do Alerta Geral. Edna, em Pentecoste, gostaria de saber se vai ter 13º para os aposentados. De novo, não? De novo, não. Já foi pago, viu, Edna? Então não tem um novo 13º por enquanto, não. De Pentecoste, a gente vai a Tururu. O Antônio diz o seguinte: queria saber se o INSS está fazendo algum tipo de acordo para não ter audiência com a Justiça. Pode ser que sim. Existem algumas situações onde o próprio INSS já dá logo uma proposta de acordo nos autos e aí não é realizada uma audiência de instrução, mas apenas uma audiência de conciliação, que pode ser realizada por um conciliador e não necessariamente um juiz. Pergunta do Antônio Fernandes em Itapiúna, terra do Chernovis Vieira. Vai fazer um ano que dei entrada na minha aposentadoria por idade e não tive resposta. Eu preciso do benefício, o que eu posso fazer? Seu Antônio, duas vias para você. Ou ligar para o 135 fazer uma reclamação na ouvidoria, ou pelo e-mail que tem lá no site do INSS, ou então já entrar na Justiça e pedir que o juiz decida aquela causa. Agora, professor Tiago, veja com cuidado e delicadeza a resposta para o Gugel, o senhor Gugel, em Russas, o nosso ouvinte da FM 98.5. Ele diz que tem 78 anos e 8 meses de idade, 35 anos de serviço, já está com mais de um ano que deu a entrada na aposentadoria e até agora nada. O que deve fazer, professor Tiago? 38 de serviço, 38 anos de contribuição para a Previdência Social, 70 anos de idade, já está perdendo tempo e dinheiro. Pois é, Luzenor, ele narra aqui 35 anos de contribuição de serviço, então ele já deu entrada há mais de um ano, então ele já tinha esses 35 anos antes da reforma da Previdência, portanto já tem direito adquirido. Pode ser que o INSS esteja demorando porque existe alguma falha de contribuição de recolhimento da empresa para a qual você trabalhava. Agora, a gente também sempre recomenda que nesses casos, onde há uma demora excessiva do INSS para julgar aquele pedido administrativo, que você entre logo com a ação na Justiça, porque o juiz pode ter uma resposta mais rápida e ainda determinar o pagamento do INSS desde quando você deu entrada lá na via administrativa. Elias está em Cascavel e nos mandou uma pergunta dizendo, professor Tiago, que o pai faleceu há um mês e ele quer saber se tem direito à morte. E se tem, quais são as condições para receber o benefício? Elias, você só tem direito à pensão por morte se você tiver até 21 anos de idade. Se você tiver mais de 21 anos de idade, só tem direito se você comprovar que é um maior inválido. Humberto Costa em Canindé, nome de senador do Pernambuco. Sou funcionário público do município de Canindé, regime próprio. Pedi minha aposentadoria no mês passado e recebi um documento dos recursos humanos mandando me afastar das minhas atividades.
posso ficar trabalhando? Existe alguma lei que me dá o direito a ficar no trabalho? Pois é, Humberto, a gente teve a reforma da Previdência na emenda constitucional 103 de 2019, que estabeleceu que quando eu utilizasse algum tempo de serviço público, eu realmente teria que me afastar da atividade pública. Mais uma pergunta agora da Gleiciane em Banabuiú. Meu marido estava no Bolsa Família do pai dele e estava recebendo auxílio, mas o pai dele tirou o nome do cadastro. Minha pergunta, se ele fizer um Bolsa Família para ele, o meu marido ainda pode continuar recebendo o auxílio emergencial? Na verdade, durante o período do auxílio emergencial, o Bolsa Família não deve ser pago. Agora, quando for cessado essas parcelas, aí ele pode retornar a receber sim o Bolsa Família. Andressa em Morada Nova, vou dar entrada no auxílio natalidade, mas preciso fazer meu cadastro único. Estou recebendo auxílio emergencial. Isso pode prejudicar meu auxílio? É possível, professor Tiago? Andressa, pode prejudicar sim, você não pode receber o auxílio salário maternidade ao mesmo tempo, mas tem uma boa notícia para você. O auxílio maternidade, o salário maternidade, ele pode ser requerido em até 5 anos quando a criança nasceu. Então pode esperar terminar o auxílio emergencial e dar entrada para quando o seu filho, para quando tiver terminado de receber essas parcelas do auxílio. Bruna em Tianguá diz que tem uma pessoa na família que sofreu um AVC e já faz 1 ano que tem o laudo médico e ela quer saber, professor Tiago, se com 1 ano após esse AVC, essa pessoa pode pedir um benefício no INSS. É possível, Bruna, mas é necessário mostrar que o AVC deixou com sequelas a pessoa. Então mostrar que ele está incapaz para trabalhar. O mero AVC, ele não gera esse direito. Agora, se o AVC tiver deixado sequelas e tiver deixado a pessoa incapacitada para o trabalho, sim, é possível pedir o benefício. A Antônia em Itapajé, professor Tiago, diz que está devendo ao INSS há alguns meses e fala que desde 2010, pergunta se desde 2010 pode colocar essa conta em dia. Dona Antônia, é possível sim, só que tem um detalhe muito importante. Quando você está devendo até 5 anos, você já pode pagar direto pelo SAL, Sistema de Acréscimo Legal da Receita Federal do Brasil. Agora, se esse período que você está devendo tem mais de 5 anos, primeiro você tem que provar no INSS que realmente exerceu alguma atividade para que o INSS emita esse carnê e a senhora pague. Repetindo aqui, professor Tiago, por exemplo, se a Antônia em Itapajé pagou teve o último recolhimento ao INSS no mês de janeiro de 2010 e depois parou, esqueceu o INSS, nesse caso, contando 10 anos aí, ela não pode fazer esse pagamento de forma retroativa diretamente pelo sistema que você sugeriu? Não pode fazê-lo, Zenô. Ela pode recolher de 2015 a 2020 diretamente pelo SAL, Sistema de Acréscimo Legal. Agora, para recolher de 2010 até antes de 2015, como já tem mais de 5 anos, ela primeiro precisa provar para o INSS que houve o exercício de alguma atividade para poder recolher. O João em Icó diz que já é aposentado e quer saber quantos dias são necessários para dar entrada por pensão por morte. E pergunta, se eu passar mais de 15 anos sem dar entrada, eu vou perder essa pensão? Sim, João, não tem um período mínimo. Assim que ocorreu o óbito, você pode dar entrada, inclusive, no mesmo dia. Agora, se você demorou a dar entrada, demorou mais de 180 dias para quem tem menos de 16 anos, ou mais de 90 dias para quem tem mais de 16 anos, você só vai ter direito às parcelas a partir da data de entrada do requerimento. Ou seja, se demorou 15 anos para dar entrada, é só a partir de agora, depois de 15 anos, que vai ter direito à pensão. Dona Maria Jesus está em Quixadá e diz primeiro que tem uma filha que recebe uma pensão alimentícia. Hoje a filha está com 17 anos de idade. E a pergunta da Dona Maria Jesus, quando a filha completar 18 anos de idade, vai perder esse dinheiro? Qual é a boa resposta para a Dona Maria Jesus, professor Tiago? Dona Maria, há uma previsão no Código Civil que eu tenho sim que cessar essa pensão alimentícia, mas o entendimento do Judiciário é que o fato dela completar 18 anos não impede que ela peça novamente a pensão. Então ela pode sim prorrogar essa pensão para além dos 18 anos de idade, de acordo com a súmula 369 do STJ. E essa súmula, professor Tiago, é que estabelece a pensão até os 21 anos de idade? Na verdade, Luzenô, até os 21 anos de idade é a idade para receber a pensão por morte previdenciária. A pensão civil por alimentos, ela não tem uma idade máxima para se receber, não. Há um entendimento da Justiça que seria até os 24 anos de idade, quando a pessoa ainda está cursando o nível superior. Mas há decisões também que ultrapassam essa idade e garantem a pensão alimentícia por mais tempo ainda. Marcos, em Pentecoste, diz que a esposa sofreu um acidente de trabalho e o que ela deve fazer para conseguir um auxílio. E outra pergunta do Marcos, a minha esposa pode ser demitida por apresentar atestados médicos?
ela pode receber o benefício por incapacidade acidentário, e aí se ela receber o benefício por incapacidade acidentário, o que ela pode fazer é manter o trabalho dela. O artigo 118 da Lei 8.213 diz que quando eu deixo de receber um benefício por acidente do trabalho, eu mantenho minha estabilidade no trabalho por pelo menos 12 meses. Professor Tiago, pegue aí a calculadora para fazer as contas aqui para uma resposta ao Francisco Damásio em Russas. Ele tem 48 anos de idade, é contribuinte do INSS desde o dia 6 de dezembro de 1986 até hoje, ou seja, pelos meus cálculos, 34 anos. Nesse meio tempo, tem 8 anos de insalubridade e queria saber quanto tempo falta para me aposentar. Pergunta do Francisco Damásio. Damásio, se você já tem 34 anos de trabalho e desses 34 anos, 8 foram exercendo uma atividade especial, essa insalubridade pode caracterizar que você estava exposto a um agente nocivo, esses 8 anos devem ser multiplicados em mais 40%. Então daria mais 3 anos e 3,2 anos. Então somando os 34 anos com esses 3,2 anos, o senhor já teria mais de 35 anos na época da reforma da Previdência, já tem direito adquirido a pedir o benefício de aposentadoria. Mesmo com apenas 48 anos de idade? Mesmo com apenas 48 anos de idade, porque até a reforma da Previdência não existia uma idade mínima quando eu tinha 35 anos de trabalho homem ou 30 mulher. Se eu preenchesse os 35 anos de trabalho homem ou 30 mulher, independente da idade, eu já tinha direito adquirido a me aposentar. Rita Araújo está em Fortaleza, tem 55 anos de idade, 15 anos de contribuição e já quer saber quando poderá dar entrada na aposentadoria. Dona Rita, a contribuição já tá ok, já tá pago aí o período mínimo de carência, agora vai ter que esperar a idade mínima, que é aos 62 anos de idade. Kelly, em Tianguá, meu pai está aposentado há mais ou menos 2 anos pelo advogado, ou seja, por meio de decisão judicial, pois o INSS negou o pedido de benefício. O meu pai tem direito de receber o dinheiro negado por eles, no caso o INSS, pois para pagar advogado ele teve que fazer um empréstimo. Kelly, se o juiz entender que a negativa do INSS foi indevida, então ele determina o chamado pagamento do dano material, que é o pagamento dos atrasados desde quando ele fez o requerimento e o INSS negou indevidamente. Agora, se o juiz entendeu que na época do requerimento o INSS negou corretamente e só deu o direito mais ali pra frente, aí ele pode não ter direito a esses atrasados. Manuel Júnior, em Maracanaú, está apressado. O professor Tiago tem 32 anos de idade e 15 anos de contribuição e ele quer saber quanto tempo ainda falta para se aposentar. Muito tempo ainda, Manuel, tem que completar 65 anos de idade, porque a carência você já tem, que era de 15 anos para quem já estava inscrito antes da reforma da Previdência no caso de homem, mas vai ter que esperar a idade mínima de 65 anos. E qual é a resposta para o Edilson em Fortaleza? Ele diz que a esposa tem 55 anos de idade e 3 anos de INSS. Ela pode pagar umas parcelas indo e outra voltando para quando chegar a idade conseguir se aposentar? 55 anos de idade e apenas 3 anos de contribuição, professor Tiago. Edilson, ela só pode pagar o retroativo se ela for contribuinte individual e mostrar que houve exercício de uma atividade e ela já teve o recolhimento anterior. Agora, ela não pode antecipar o pagamento para ter direito ao benefício, não. Regina Silva, em Quixeramobim, 48 anos de idade, 11 anos de contribuição, trabalhadora rural. Falta um pouquinho, dona Regina. Quando completar 55 anos de idade, que é uma idade menor para a agricultora, você vai poder pedir o benefício. Professor Tiago, acabou a nossa prosa aqui com você, ouvinte internauta na área da Previdência Social. Você pode nos encontrar nas redes sociais do Ceará Agora, com muito mais conteúdo nessa área da Previdência Social. Professor Tiago, a você o nosso muito obrigado, um grande abraço. Muito obrigado, Luzenor. A você, ouvinte internauta, o nosso grande abraço e até o nosso próximo encontro.